o deputado Nicolas sempre foi conhecido como chupeta, e até onde eu sei, por essa questão da infantilidade, da imaturidade. No meio público, através das redes sociais, da imprensa, quem trouxe esse apelido, até tinha um complemento, né, o apelido completo era Chupetinha da Milícia, foi o Felipe Neto, né, o youtuber mais famoso do nosso país. Foi ele quem criou essa alcunha durante a campanha eleitoral, em meio a um episódio em que alguns vídeos circulavam nas redes sociais, e aqui aproveito para fazer um esclarecimento. Eu nunca postei, comentei ou compartilhei nenhum vídeo de conteúdo sexual. Então, como a gente teve um papel de destaque na campanha do presidente Lula, a pessoa tem uma falsa memória, vamos dizer assim, alguns que, foi o Janão. Nunca compartilhei esse conteúdo, nunca fiz um ataque pessoal ao deputado Nicolas, mas durante outros confrontos que eu tinha com ele, estava em um momento ali bélico, né, quase, durante a campanha, de muito combate, e nesse momento saem esses vídeos através de uma outra pessoa, que eu não vou citar o nome aqui, mas todo mundo sabe quem é, uma pessoa divulga esses vídeos, onde o deputado Nicolas supostamente estaria envolvido naquelas cenas. Ele negou que fosse ele naquelas cenas, e eu acho que daí vem essa confusão de dizer que é um apelido homofóbico, porque foi justamente nesse período que Felipe Neto atribui a ele publicamente esse apelido aí que a gente já citou aqui por inúmeras vezes. Então não foi o Felipe Neto que deu o apelido? Não foi o Felipe Neto, já tinha esse apelido? Já tinha esse apelido, não foi o Felipe Neto que deu esse apelido? No meio político, sim. No meio político, sim, mas não era algo público, né? Não era algo que estava estampado nas redes sociais e etc. Se não houvesse esquema de segurança, eles iam reclamar. Ele ia reclamar, ia acusar o governo de estar deixando, colocando a vida dele em risco. Como há um esquema de segurança, e para evitar até que a vida dele seja posta em risco, aí ele está reclamando. Iria reclamar de qualquer maneira. O fato é que ele estava realmente se preparando para fazer um tumulto no aeroporto. Ele vai fazer esse tumulto, vai ser lá na sede do PL, onde estão esperando ele. Os bolsonaristas já estão se dirigindo para lá também, vai ter tumulto lá também. Então, igualmente, só que tinha que se prevenir para que não haja risco à vida dele próprio. Isso é um fato. Foi o que está ocorrendo aqui no Congresso. Eles estão querendo uma CPI para o 8 de janeiro. Por quê? Eles querem dizer que o 8 de janeiro não foi um ato dos bolsonaristas. Não foram os bolsonaristas que invadiram o Palácio do Planalto, que invadiram o STF, que invadiram o Congresso. Quem foi? O governo que deixou a multidão entrar. Então, reverte tudo. Eles tentam fazer isso o tempo inteiro. É uma briga de narrativas. Não, Fabiola, não é exagerado. A gente viu o que aconteceu no 8 de janeiro. Então, isso é absolutamente esperado. Inclusive, o governador do Distrito Federal, o Ibanez Rocha, que já no 8 de janeiro ficou sob suspeição de ter participado daquele atentado, não pode correr o risco, não pode se dar o luxo de parecer suspeito novamente, né? Ele não levou em consideração as recomendações do ministro Flávio Dino daquela vez, não poderia se dar o luxo dessa vez de fazer a mesma coisa, porque nunca se sabe, né? A gente não sabe para onde é que o Bolsonaro pretendia ir ao chegar, ainda que ele fosse para a casa dele é longe da Praça dos Três Poderes, né? É uns 10 quilômetros, mas o caminho não passa tão longe, passa ali uns 4, pode sempre dar um desviozinho e lá fazer alguma coisa. A gente já viu o que isso significa. Estavam falando agora entre 5 e 10 mil pessoas nessa recepção ao Bolsonaro. Isso é mais ou menos o que teve na época do 8 de janeiro, perdão. Não, essa coisa do foro privilegiado não é uma decisão pessoal, é uma questão da legislação. E a legislação é que determina se é ou se não é o sujeito, eu abro mão do foro privilegiado. Se ele quiser abrir mão do foro privilegiado, ele tem um caminho, que é abrir mão do mandato. Ele não se manifestou tanto contra o foro privilegiado nos casos favoráveis, às pessoas que ele apoia. Ele certamente é a favor do foro privilegiado
para o presidente Bolsonaro quando era presidente, não contra o foro privilegiado quando Bolsonaro estava lá. Então é isso. O Moro precisa mudar, se tornar mais coerente para poder as ideias dele terem algum eco. Enquanto ele não se tornar coerente e continuar primando pela incoerência, as ideias dele não têm eco, não tem nenhum significado. Isso dele falar isso é só propaganda. O Moro, aliás, é um homem de marketing. Todo o movimento que ele fez na Lava Jato e o levantamento da Vaza Jato mostrou isso, todo foi primado pelo marketing. Ele e o Dallagnol, o tempo inteiro usando veículos da imprensa, deixando vazar informações, deixando vazar a conversa da Dilma, etc., tudo usando marketing. Fabíola, é o seguinte, a Marilda ela fez carreira muito no direito eleitoral. Ela é uma advogada que atua muito no TSE e já foi advogada de alguns partidos, inclusive do Partido Novo. Agora surgiu uma grande polêmica que é a seguinte: quando Lula estava preso, em 2018, ele quis dar uma entrevista para a Folha de São Paulo, para Mônica Bergamo, inclusive, e para o El País. E a defesa do Lula entrou com esse pedido no STF, foi concedido, e depois o Partido Novo recorreu dessa autorização, e a advogada Marilda Silveira foi quem assinou essa petição do Partido Novo para Lula não conceder a entrevista. O ministro Luiz Fux concordou e acabou que Lula não conseguiu conceder a entrevista. O que acontece? No meio jurídico, é muito comum que um advogado contratado de algum partido defenda algum tipo de posição desse partido e que não necessariamente é a posição individual do advogado. Mas fica muito difícil, claro, dissociar essa história do nome da Marilda, porque, afinal de contas, ela assinou a peça. O que acontece é que a Marilda é muito próxima do Flávio Dino. E o Flávio Dino, o ministro da Justiça, é um dos principais conselheiros de Lula, não é o único, mas é um dos principais conselheiros de Lula para escolher essas nomeações para os tribunais. O que está em jogo? Essas 3 vagas que a gente falou no STF, existem também 2 vagas abertas no STJ, nesse ano vai abrir ainda uma 3ª, e dezenas de vagas nos TRFs e nos tribunais regionais eleitorais espalhados por todo o país. É muito currículo, é muita gente para uma pessoa só entrevistar. Por isso, Flávio Dino pediu a ajuda da Marilda Silveira. A nomeação dela como assessora especial do Dino ainda não saiu no Diário Oficial, porque a Casa Civil ainda está analisando essa nomeação. Muito embora a Marilda já esteja despachando ali no Ministério da Justiça, num gabinete pertinho do ministro Flávio Dino. Uau.